boa tarde. Tudo bem, pessoal? Eu sou Rafael Pasquarelli e apresento aqui nas tardes da BMC News o programa Você com Dinheiro. E hoje é um dia muito especial que eu estou trazendo aqui para nossa bancada um ícone da gestão de fundos de investimentos. Ninguém mais, ninguém menos que Luiz Nunes. Luiz com Z, certo, Luiz? Exatamente. Obrigado, professor. Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Acho que pouca gente faz um screening, né? uma análise tão profunda da indústria de fundos quanto você, e foi assim que a gente se conheceu, inclusive. Né? Exato. E aqui no nosso programa tem um dos objetivos, é inspirar os jovens que eles podem ser aquilo que eles quiserem no mercado financeiro. Luiz, a sua maior... aquilo que você mais realizou, está na indústria de fundos ou está no jiu-jitsu? É difícil dizer, né? Eu acho que o que é bacana, acho que é um pouco de cada um. Eu sempre gosto de dizer que o jiu-jitsu ele é a moldura do quadro da minha vida. Ele sempre esteve por ali. Diferentemente do mercado financeiro, que não foi assim, um dia, nasceu a Forbes, nasceu o fundo, mas teve um dia que eu recebi a faixa preta. E aquele dia, assim, em termos de felicidade concentrada, talvez tenha sido assim, um dos dias mais felizes da minha vida. Quando foi? Você é faixa preta há quanto tempo? Sou desde 2014, sou há 8 anos faixa preta. 8 anos. Tenho 23 anos de jiu-jitsu, 8 anos de faixa preta. Entendi. Tem um diretor lá do Com Dinheiro, Fabiano Heredia, vai se transformar em faixa preta agora em dezembro e ele já te desafiou a uma luta aqui no estúdio da BMC News. Fabiano Heredia e Luiz Nunes, aguardem, isso vai ser anunciado com pompa e circunstância. Historicamente, prometer que vai receber a faixa dá um azar, hein? Ó, Fabiano, não prometo que vai receber a faixa não, que isso dá azar. Luiz, como foi sua trajetória de se formar na GV até os dias de hoje? Tá, antes da GV, você começou com a história, né? Acho que é bem muito bom citar que você pode ser o que você quiser. Eu sou um jovem de periferia que estudei escola estadual, que fiz Senai para ser torneiro mecânico e fui para a GV. Então, se você está achando que não dá, tá? É só você fazer um pouquinho mais de força aí, só depender menos do governo, acreditar mais em você. E, enfim, aí eu fiz GV com bolsa. E aí lá na GV, que eu vinha lutando jiu-jitsu e dividia bastante meu tempo, ainda achava que podia ser profissional, que é um sonho assim, totalmente desconexo da realidade, olhando hoje em dia para trás, né? Até ganhei uns campeonatos, sou tetracampeão brasileiro, sou 13 vezes campeão paulista e 2 vezes campeão sul-americano. Mas mesmo assim é muito longe de ser profissional. E aí eu vim trabalhando no mercado financeiro, fui estagiário da mesa de grandes bancos, trabalhei no Banco Safra, na verdade não no Banco Safra, no Family Office do Sr. José Safra, diretamente com ele, então tive uma sorte muito grande de aprender e beber da fonte. E dali fui trabalhar na RB Capital com o Luiz Cláudio Garcia de Souza e o Marcelo Babaraca, são 2 ícones no mercado também, então bebi da fonte de novo ali. Dali a gente fui para Claritas, onde ajudei a montar a Claritas Wealth Management, que eu fui sócio da Claritas Wealth Management como gestor lá. E estava ali o Carlos Ambrosio, o Carlinhos, o Marcelo Carveles, o Fabiano Rios, que hoje em dia é gestor da Absolute, acho que é um dos melhores gestores do Brasil. Então, mais uma vez, ali dividindo o espaço ali com gente totalmente diferenciada. Mas eu acho que o que fez a diferença foi sempre... Acho que a gente fala isso de maneira meio figurada, mas é importante você ser o primeiro a chegar e o último a sair. Mesmo que isso seja só mentalmente, né? Às vezes você está trabalhando pra caramba, você está se esforçando, e lembrar que em termos de carreira, você pay forward, né? Você paga na frente. Então, você vira sócio de uma organização quando você já se porta como sócio por um bom tempo. Você vira chefe quando você já se porta como chefe por um bom tempo. Essa mentalidade de eu vou trabalhar como um gerente quando eu virar gerente, você nunca vai virar gerente, né? Você tem que trabalhar como um gerente quando você é analista para você ir buscando. E isso a gente vê muito no esporte. Todo mundo acha muito bonito. Michael Jordan dedicava a vida ao esporte, ao basquete, treinava mais que todo mundo e foi um ícone. E aí quando você fala da sua carreira, você acha bonito é sair cedo, bonito é enrolar no trabalho. Então assim, isso aí acaba que vai custar, né, no futuro, não tem jeito. As pessoas que eu conheço que mais se deram bem na carreira, sem dúvida são as pessoas que mais trabalharam. E isso se diz fisicamente no trabalho e também mentalmente em casa, tudo mais. Essa história de você
sair de lá, desligar o botãozinho e ligar amanhã cedo costuma não dar muito certo. Eu faço uma piada, obviamente é um exagero, né? Mas que equilíbrio de vida pessoal com vida de trabalho, né? Work-life balance, é para quem perde, né? Então, assim, obviamente não é isso, todo mundo tem que ter seu lazer, faz parte, descanso também é treino, mas eu acho que você tem que se esforçar um pouco mais aí do que o pessoal está acostumado, tem que fazer força mesmo, tem que trabalhar mais, isso aí vai pagar no longo prazo. Quando eu era menor, quando eu tinha de 11 anos até 15 anos, 16, eu jogava basquete. A minha altura não me ajudou muito, eu tenho 1,77 m, mas eu jogava e treinava 2, 3 horas por dia, todo dia. Na minha casa eu tinha 4 a 5 tabelas de basquete. Então eu e meu irmão, a gente treinava diariamente, e para ser campeão de campeonato de lance livre, não pode errar lance livre, você tinha que treinar, sei lá, 200, 300, 400 lances livres por dia, todo dia, e não tem essa de descanso. E eu acho bem interessante os profissionais que hoje são de sucesso, e o cara já estava condicionado ao sucesso no esporte, pelo esporte, né? Porque o cara tem que ser disciplinado, não tem espaço para preguiçoso. Eu acho que a disciplina ele é um hábito da vida, né? Assim, eu não conheço ninguém que praticou, fez alguma atividade e foi muito bom e ele é péssimo no trabalho, porque acho que um pedaço relevante de tudo que você faz na vida é a disciplina, é insistir, é tentar de novo, e isso o esporte te dá muito, né? Então você vai lá, perde de novo e perde de novo, e vai melhorando, e vai, acima de tudo, você começa a descobrir por que você está perdendo, né? Você, tô errando muito lance livre, o que eu vou fazer? Vou fazer lance livre. Então você pega aquela matriz de eu vou descobrir por que está dando errado, eu vou tentar ajustar. Inclusive a gente estava batendo um papo que tem um espaço muito grande ocupado no mercado financeiro por engenheiros, né? Eu nem sou engenheiro, mas você vê que qual que é o grande qualidade do engenheiro, né? Obviamente o raciocínio quantitativo e tudo mais, mas acima de tudo a faculdade eu não fiz, mas dizem que é tão difícil que você tem que aprender a aprender, né? Então eu acho que na carreira também você aprende a fazer uma coisa que você não sabia e ninguém vai te ensinar e você vai dar um jeito de aprender aquilo. Eu acho que isso é um skill, né? Uma característica do engenheiro que ajuda bastante, que vem também do esporte. Ótimo. Então eu acho que a frase aqui, uma frase importante é, cara, você pode ser tudo aquilo que você quiser, só depende de você. Esse negócio de coitadismo, no way, né, Luiz? Isso aí não funciona, cara. Isso é pra quem perde, cara. Assim, quem achar que você colocar o seu futuro na mão dos outros... Tem uma frase de alguém aí que eu não sei quem é, deve ser do Warren Buffett ou da Clarice Lispector, né? Todas são deles. Então, que se você chegar no fim da sua vida infeliz porque você seguiu a recomendação do seu pai, do seu padre, da sua professora, enfim, do seu amigo, a culpa é sua, né? Porque você não foi atrás do que você queria e você deixou na mão dos outros. Então, cara, assim, depender da empresa, do estado, do pai, da mãe, do professor, você não vai dar certo não, tá? Agora, você depende de alguma plataforma específica para distribuir seus fundos ou você está em todas as plataformas? A gente está em todas as plataformas, tanto com o produto Forpus Ações, né, que é o nosso fundo carro-chefe da casa, que tem mais ou menos 1,2 bi. Um dia que é um fundo de ações, né, um fundo de ações brasileiras. Aí a gente tem também o fundo Forpus Multiestratégia, que é um fundo que tem multiestratégia, como o nome diz, né? Então tem ações, tem renda fixa, chega a ter até cripto às vezes, tem uma caixinha ali de ESG, que a gente acha importante ter essa iniciativa dentro do fundo, e a gente também tem uma plataforma de previdência, em praticamente todas as plataformas também, e aproveitando aqui, falando em primeira mão, a gente acabou de fechar a distribuição com o Banco Itaú, então vai estar disponível no app do Itaú em muito breve os produtos da Forpus, inclusive o Forpus Previdência. Inclusive o Forpus Previdência. Agora, me fala uma coisa, o Forpus, que é um dos poucos fundos do mercado que tem apelido, certo? Quantos fundos no mercado você consegue chamá-lo por uma alcunha, que é o Forpão, tô certo? Forpão da massa. Exato. E esse Forpão da massa, ele tem quantos anos de histórico? Qual é o benchmark? Quanto que ele rendeu desde o início até hoje? E quanto rendeu o benchmark desde o início até hoje? Tá, é um fundo que ele tem 7 anos de cota, tá? Antes a gente tinha o mesmo fundo em outra gestora, então tinha mais 7 anos de cota. A gente está gerindo essa estratégia há 14 anos, tá? Na primeira fase, lá na outra gestora, mas mesmo fundo, mesmo time, mesmo tudo, a bolsa caiu 10%, a gente subiu 310%. Agora a gente está subindo, se eu não me engano, perto de 500%,
e a bolsa perto de 100 nesses 7 anos. Não pode fazer isso, tá, professor? Mas se você juntasse as duas cotas, o que não pode fazer seria 1.500 contra 90. E me fala uma coisa, muitas vezes você encontra gestores, não vou falar nomes, que o cara deu uma tacada certa, aí o fundo subiu pra caramba e desde então o fundo é medíocre. Vou fazer uma pergunta direta. Você deu uma tacada certa, aí ele rendeu pra caramba e depois ele ficou medíocre, ou são várias tacadas? Acho que a gente tem um histórico bacana. Por exemplo, né, a gente nesses 15 anos aí, de 14 para 15 anos de cota, a gente só perdeu para o Ibovespa um semestre, né? Nesses 30 semestres. Então a gente ganhou todos os semestres, a gente ganhou do Ibovespa. Então não foi só uma tacada. A gente teve um mês ímpar, que a gente subiu 70% no mês. O fundo era pequeno, teve uma 2016? 2016, março de 2016. Estou vendo aqui. A gente subiu 72%. Entendi. Então, pelo que você está falando, é o seguinte, a questão para os investidores que querem montar suas próprias carteiras, o que você fala para aqueles que querem dar aquela tacada, que quer numa jogada só resolver a vida? Esse é um bom caminho? Esse é o péssimo caminho. Eu ouço muito assim, Luiz, agora é a hora de fazer o all-in no Forp. Nunca é hora de fazer all-in em nenhum ativo. Então eu acho que o Forpão é um fundo super descorrelacionado no mercado, então ele melhora muito o seu perfil de investimento. Eu acho que ter só Forpão é um erro, é o segundo maior erro, e o maior erro é você não ter nada de Forpão. Então tenha Forpão na sua carteira, ali tenha pelo menos um quarto da sua alocação em renda variável disso aí. Você pega um fundo mais tradicional, que é um fundo mais fundamentalista, né? A gente é um top-down, que é de cima para baixo, a gente faz mais análise política e macroeconômica. Se você olhar em 12 meses, vamos supor que a gente subiu 30%, por exemplo, e o outro fundo também, a gente vai subir em movimentos diferentes, então você baixa muito a volatilidade, né? Isso é um negócio que você sabe muito melhor que eu, né, professor? Você pode ter aí a mesma rentabilidade dos 30% com, às vezes, metade, às vezes 30% da volatilidade. Entendi. Eu estou olhando aqui no Com Dinheiro e desde o início, ver se esses números fazem sentido, senão a gente já puxa a orelha lá do estagiário do Com Dinheiro, mas eu acho que não vai precisar não. Desde o início, o Forpus 758%, faz sentido isso? É possível, é possível. E o Ibov 140%. É possível. Isso desde, eu estou colocando aqui, o Forpus Ações Master. Esse aí não tem as taxas, né? Esse não tem as taxas, perfeito. Exatamente. Esse não tem as taxas. Muito bem. E, Luiz, me fala uma coisa. Quais papéis você não teria de jeito nenhum? Depois, obviamente, a gente vai falar dos papéis que você gosta. Mas quais papéis você fala, cara, esse nem sob a mira de um 38 eu compro? Eu acho que o único papel, né, a classe de papéis que a gente não tem nem sobre a mira do 38 ou de uma 9mm, que é pior ainda, papéis que têm risco reputacional, né? Então a gente não tem nenhum problema com empresas pequenas, empresa média, empresa grande, estatal. Tudo que for feito de maneira honesta e bem tocado, a gente aceita ter, a gente aceita avaliar, aceita olhar. O que a gente não teria de jeito nenhum é uma empresa que tem um risco reputacional, que tem alguma fraude, que tem alguma coisa desse tipo. A gente não está nem um pouco interessado em ganhar dinheiro de uma maneira não honesta, clara e objetiva. É bem importante, a Forpus, ela com certeza vai ser nosso último trabalho ali, pelo menos dos fundadores. Então a gente não tem pressa de crescer, a gente tem pressa de fazer um bom trabalho e fazer um trabalho que seja como a mulher de César, né? Que não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então a gente tenta fazer isso aí da melhor maneira possível. Tem um dado que não quer dizer nada, mas quer dizer muito no fim das contas, que eu, Luiz Nunes, tenho 90% de todo o meu dinheiro no Forpus FIA. Tenho uns 7% no Forpus Multiestratégia e tenho 3% em caixa, que é para eu pagar minhas contas. Eu não tenho apartamento, eu não tenho nada, sou solteiro, não tenho filho, então assim, tá tudo lá, tudo que eu tenho está na Forpus. Meus sócios todos têm pelo menos 80% do dinheiro deles na Forpus. Nós somos os cotistas, pessoas físicas, os maiores cotistas, pessoa física de todos os 10 primeiros. Vocês estão entre os 3 primeiros? Nós somos os 3. A gente é o número 1 de todos os fundos. Depende de quem é o sócio. Tá? Tem um sócio que é o número 1 do FIA, eu sou o número 1 do FIA no caso. Aí tem um sócio que é do Previdência, tem um sócio que é do Multiestratégia. Nós somos o número 1 de todos os fundos e a gente está entre o top 5, nós 3, de todos os fundos. Entendi. Agora, você monta alguma posição? Hoje, o Forpus está posicionado para evento? Qual evento eu me refiro? A eleição? No caso, a gente pode se posicionar para evento sim, tá? Não tem nenhuma vedação em relação a isso. Como a eleição está super dividida, né? Acho
super difícil você dizer o que vai ter. A gente não está com nenhuma aposta grande, né? Nenhuma alocação grande em relação à eleição. A gente está indo bastante leve. A gente entende que o índice Bovespa deve se portar bem, independentemente de qual candidato for eleito, mas os setores acho que acabam mudando a ordem que eles vão bem, na nossa opinião. Então a gente está posicionado bem leve para... Falta só 2 dias também, né? Não precisa ter muita pressa. Segunda-feira a gente vê o que a gente faz melhor. Entendi. Agora, na sua política de escolha de ativos, é um comitê, é um software? Como que funciona o stock picking? Tá, a gente primeiro faz uma análise político-macroeconômica, tá? Eu, o Francisco, que é o gestor, o Michel, enfim, o Rafael, o Henrique, todo mundo. E a gente discute isso, né? A gente tem uma gestora que tem 7 pessoas, então a gente tem que usar o benefício de ser pequena, mas não pode deixar virar uma quitanda, né? Então a gente tem toda quarta-feira de manhã um comitê que é feito as apresentações macro, as apresentações micro. Então a gente decide quais são os vetores, dados os vetores, quais vão ser os setores da bolsa mais beneficiados ou não. E ali a gente passa para os analistas que vão escolher as melhores empresas dentro daqueles setores. A gente gosta de ter entre 4 e 5 setores da bolsa no fundo comprado e entre 5 e 6 empresas por setor. Então a gente vai fazendo essa peneira e ali toda quarta-feira a gente emite uma ata, emite um documento de gestão e ali saem as atualizações da carteira. Entendi. Esse processo, cada sócio traz uma ideia e essa ideia é discutida ou as ideias são construídas em conjunto? As ideias elas nascem de maneira mais orgânica durante a semana ali na mesa e ali, vamos supor que você trouxe a ideia da alta inflação e tudo mais e aí essa ideia gerou uma demanda para fazer um estudo sobre as empresas que vão se beneficiar com alta das commodities por causa da inflação, coisa assim. Isso aí pode ser realocado para um analista que vai ver essas empresas. Então, não tem muito dono a estratégia, é muito mais o comitê avaliando a estratégia como um todo. A carta final é do Francisco, né, que acaba sendo o dono do comitê, no fim das contas, é ele que toca o comitê. Mas é um trabalho ali bem em conjunto. E é um trabalho que, como a gente já está muito junto há muito tempo, a gente já se conhece bastante, então são discussões às vezes acaloradas, mas elas nunca são agressivas, né? São boas discussões sempre. Entendi. Eu estou abrindo a carteira da gestora Forpus com a data mais recente, 100% aberta, que é 30/6. Tá bom. E a maior posição que aparece é obrigação por ações e outros títulos de valores imobiliários recebidos em empréstimo. E está o IVVB11, que é o índice americano, está seguindo o índice americano. E aí, ou seja, vocês estão, pelo que eu entendo, você pegou isso para depois vender, certo? Para shortear isso. Ou seja, você apostou que a bolsa americana ia cair. Exatamente, exatamente. Então vocês têm que ter alguém lá que entenda de economia americana. Como que é isso? Na verdade, todo mundo ali tem é uma gestora. Eu tenho 41, o Francisco tem 50, o Michel tem 41, e o Rafael tem 41, o Aiex tem 30 e alguma coisa. Então não tem ninguém muito jovem, né? Mas também não tem ninguém muito velho. Então todo mundo é bastante experiente. Então a gente acaba tendo essa visão mais macro, né? Então, por exemplo, a gente nunca há muito tempo, mas é muito pouco provável que a gente tenha ali uma ação do Google ou da Apple, porque a gente entende que quem está nos Estados Unidos tem uma capacidade de análise, uma vantagem analítica melhor que a gente fazer um stock picking dessas ações, mas fazer um play mais macro, né, uma alocação que a gente vai ter os problemas que estão tendo nos Estados Unidos e tudo mais, tem o câmbio também que vai nos beneficiar, e aí a gente fez essa posição. Então tem sim, acho que o time entende muito de macro, o Francisco principalmente entende muito de macro fora do Brasil, mas o time todo ali tem uma familiaridade grande com o macro global. Entendi. A segunda maior posição da gestora, não estou falando aqui de fundo, NTN Bola 2025, 100 milhões. 100 milhões, um PL, eu acho que de 1 bilhão e 600, não é isso? 1 bilhão e meio. Isso aí 1 bilhão e meio. Isso aí faz parte da alocação do pedacinho de renda fixa do Forpus Multiestratégia. Entendi. Investimento no exterior, 75 milhões. A gente tem um fundo lá fora, que é feito basicamente para comprar proteções. Então, esse fundo tem mais ou menos esse tamanho e ele é totalmente, o único cotista dele são os fundos da Forpus.
E aí basicamente tem prêmio de opção, tem algum short. Isso tudo é um grande combo de short no mercado americano que a gente estava naquele momento. Onde fica, qual é a jurisdição desse veículo de investimento BVI. exterior? BVI. Entendi. E o único cotista é a própria Forbes. Provavelmente um fundo desse nem ISIN tem. Provavelmente ele nem recebe ISIN, porque é bastante comum entre as gestoras, quem estiver aqui nos assistindo, é constituir veículos de investimento em BVI, e esse veículo não é para ser acessado pelos clientes da gestora. Ele acessa de maneira indireta, na verdade. Acessa de maneira indireta. E fazer essas operações lá são mais baratas do que operar aqui no Brasil? São mais baratas e às vezes são as únicas opções viáveis, né? Por exemplo, você não consegue ter uma opção de título de renda fixa americana, uma opção de treasury americana no Brasil. Então você tem que comprar lá. Você não consegue fazer algum tipo de commodity que você quer fazer, quer redear o alumínio de alguma maneira. Então você também não tem no Brasil essa opção. Então você faz tudo via prêmio de opções dentro desse fundo e o Forbes Ações Master, né, que é o Forbes Ações FIA, compra essa cota como um todo e fica com o resultado daquele bolo ali de hedge, no nosso caso, que é um fundo, o Forbes Equities. Pessoal, daqui a pouco eu vou falar para vocês qual é o papel da Bolsa Brasileira com a maior participação da gestora Forbes. Só que antes a gente vai para o comercial e a gente já volta. Até daqui a pouco. BMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade. E a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Gente, quinta-feira é dia de papo de dinheiro e olha, o papo dessa quinta tá sensacional, imperdível. Nós falamos tudo sobre renda fixa, taxa Selic, Copom, Banco Central e fizemos isso com a Marília Fontes, cofundadora da Nord Research. É isso aí, 5h30 da tarde, não percam. Vemos vocês! O maior evento de investimento da América Latina. Pessoal, estamos de volta aqui conversando com o Luiz Nunes, gestor do Forbes. Luiz, eu queria que você comentasse sobre o motivo de ter o WIS3, mas antes, qual o tamanho de fundo vocês querem chegar? Hoje a gente tem perto de 1 bi, né, nesse flagship, até uns 2 bi no máximo, assim, a gente vai chegar. Vamos fechar antes, na verdade, fechar aí com 1,5 bi, alguma coisa assim, para ter um espaço de crescimento. E aí a gente vai observando a liquidez da Bolsa, mas acho que 2 bi é um tamanho bom para esse fundo. Mas você vai agora abrir para os clientes do Itaú. Eu suponho que vai ter uma captação interessante. Vamos ver, a gente vai descobrir. O momento da indústria de fundos de ações não está tão demandado assim, né? Então a gente está com captação positiva no ano, acho que não tem muitos fundos com captação positiva, mas a gente está com uma captaçãozinha positiva e vamos ver o que vai acontecer. Joia. Qual que é a tese da WIS3? 45 milhões seria o papel com a maior posição em 30/6. Por que 30/6, Rafael? Por que não 30/9? É simples, porque facultam aos gestores avisarem aos administradores dos fundos omitirem as carteiras. Então, o que acontece? Se você tivesse uma solução muito poderosa de alocação, você gostaria que ela ficasse exposta para os demais copiarem? Eu acho que você vai responder não. Então, a mesma coisa, os gestores dos fundos
pedem para os administradores, e isso é suportado pela instrução CVM 555, e para omitir a carteira por até 3 meses. Por isso que eu estou pegando junho. Foi interessante, uma vez eu estava entrevistando aqui um gestor e ele achou que a carteira dele estava omitida. E aí eu falei, você tem essa opção, essa outra. Ele falou, mas tinha que estar omitido. Eu falei, então manda embora o estagiário, porque não avisou ao administrador para omitir, mas a sua está omitida. Então, o IS3, qual que é a tese? Tá salvo, então. O seu estagiário, mas você tem lá estagiário? Não tem. Não tem estagiário. Pessoal, não adianta mandar currículo de estagiário para Forpus, porque lá todo mundo é sócio, certo? Hoje em dia sim, mas a gente tem estagiário às vezes. Então, 2 dos sócios atuais foram estagiários. Começaram como Stags. Começaram como Stags. E Stags, onde eles estudaram? Um deles fez INSPER e o outro fez Mauá ou FEI. Entendi. O IS3, qual que é a tese aqui? A tese é super simples, na verdade. A gente acredita nesse seria do grande setor financeiro, e ele tem um pouco de tecnologia ali também. A gente estava vendo o deal, que aí não vou entrar muito nos detalhes, mas o deal dele com a nossa caixa, né? Enfim, eu acho que é muito mais na ponta de uma expansão de canais. No mundo, a gente veio do mundo pós-pandemia, que não teve praticamente nenhum seguro, com exceção do seguro de saúde, e aí a WIS é muito mais forte nos demais, e tem uma capilaridade ali ainda a ser desenvolvida. Então, lembrando também, né, que a gente tem 30 ações, então a maior ação ela não é tão maior que a segunda colocada, só para não imaginar que a gente tem uma super concentração nela também, né? É verdade, o IS3 está com 45 milhões, pegando posição de 30 do 6, a gestora inteira, não estou falando aqui de fundo especificamente, e logo em seguida tem a Kepler... Que é Kepler... 4%, tá? Só para lembrar isso. Desculpa. Que é 4%. Que é 4%. Não é 20%. Quer dizer, exato. E depois, em seguida, vem a Kepler Weber. Kepler Weber tem uma componente bem importante ali, tecnologia no setor agropecuário, né? A gente gosta muito do setor agro. O Brasil é o celeiro do mundo, a gente está ouvindo aí cada vez mais que vai faltar comida no mundo, então para não faltar comida você tem que produzir, para produzir você tem que ter os silos, né? Então ela tem um mix de tecnologia de manutenção de silo com o impulsionamento do agro e também um play ali meio de real estate / infraestrutura. Então você agrega esses três pontas aí, acho que no Brasil vai funcionar muito bem, vai continuar funcionando independentemente de qual governo mudar. Acho que a parte de infraestrutura, se for o Lula, ela perde um pouco, né? Você tem menos essa responsabilidade com o futuro do país, então acho que perderia um pouquinho desse um pedaço do tripé, mas se o Bolsonaro ganhar, acho que a gente continua aí, ainda mais que tinha nosso super-ministro Tarcísio, né? Acho que isso ajudou bastante. Mas, enfim, eu acho que é um play de tecnologia, expansão tecnológica, agropecuária, que é super importante aí também, e a parte de real estate, né? De imobiliário / infraestrutura. Entendi. Você tem uma outra posição JHSF e ela está cedida em empréstimo. Ela está cedida em empréstimo para você ganhar um aluguelzinho ou tem outra, Não, só para ganhar aluguel. É uma posição bem antiga que a gente gosta muito da empresa. A JHSF é uma empresa que acaba tendo uma resiliência bem grande com os ciclos econômicos, porque é uma empresa muito focada na alta classe, né? Eles têm, além da parte mais de serviço ligada a mesmo shopping, restaurantes, hotéis, também tem, acho que os condomínios no interior ali de São Paulo, né? O Fazenda Boa Vista sendo grande destaque. Eu acho que isso aí virou uma febre, então você tem no balanço da empresa um terreno a praticamente zero e você está imprimindo ali terrenos a preço da Vila Nova praticamente, então é o land bank deles, não é isso? É exatamente, o land bank deles que já ficou para trás, já está pago, e aí você começa a ter uma impressão de dinheiro, que basicamente fazer o loteamento e vender. Estão fazendo agora uma tecnologia bem incrível em volta do Boa Vista, tem o Boa Vista Village, que tem a piscina com ondas, não sei quem, do surf, eu vi. E aí vai ter o tênis, que vai ter o aberto de São Paulo, e tem o golfe. Então, enfim, tem uma tecnologia bacana ali também, que é para o AAA, né, para a classe mais alta, então a gente gosta bastante dessa empresa também. Se eu fosse corretor de imóveis para comercializar produtos da JHSF, eu ficaria de olho nos IPOs. Pode ter certeza que essa galera que faz IPO, oferta secundária, a galera vai lá e compra. Sem dúvida. E vai lá e compra alguma coisa lá no... Sem dúvida. Acho que ele está virando ali um bolsão ali da
do pessoal que conseguiu ter uma liquidez aí maior, né? Exato. E eu vi aqui a 23 também. Então, de novo, são ativos relacionados ao agro de novo, certo? Exatamente, é o mesma tese. Como eu disse, né, a gente faz investimentos setoriais, né, então eles acabam entrando todos ali no mesmo setor, como a soja 3 também, deve estar por aí. Em seguida vem Log N3. E interessante notar que o Luiz está dizendo que o ativo, o papel mais representativo da carteira é 4% do fundo. Por que isso é interessante? Porque muitas vezes o nosso pequeno investidor quer imitar o gestor e quer comprar os papéis do gestor. Só que o gestor não faz um all-in. Ele tem lá uma carteira gigante em que o ativo, no caso, mais representativo tem 4%. Aí o camarada tenta fazer e faz toda a grana lá, vamos supor, na JHSF ou na Mills ou qualquer uma delas. Cara, faz uma diferença brutal de risco, de 4% ou 100%. A pior coisa que acontece quando um cara tem uma posição muito grande é que ela dá certo no começo. Aí ele realmente fala, pô, eu realmente sou um gênio. Aí ele acelera mais, aí dá errado maior. Você acredita em gênios do mercado financeiro ou você acredita um cara que rala pra caramba, pesquisa pra caramba e se mata de trabalhar na direção certa? Eu acho que tem gênios sim, assim, eu acredito, tenho certeza que existem gênios. Meu sócio Francisco é um deles, mas um gênio sozinho acho que ele não consegue ter uma rentabilidade com constância, enfim. Eu acredito muito mais numa empresa que tem um processo e um time bem estruturado, no qual esse gênio acelera um pouquinho, sabe? Aquela engrenagem que anda um pouquinho mais rápido e acaba ajudando muito nesse processo. Mas uma gestora sem nenhum gênio consegue andar, mas um gênio sem nenhum processo acho que não consegue andar. Me fala uma coisa, como que é o processo de gestão de risco do fundo? A pergunta que eu vou fazer é como é o processo e em seguida, eu gostaria que você respondesse mais para o final, se o investidor do Forpus tem que fazer o hedge dele contra a catástrofe ou cara, o fundo está sujeito a solavanco mesmo? Então, primeiro, a gente tem um sistema online, tudo que você opera já entra ali, e entra no cálculo, e ele vai rodando minuto a minuto online, todas as métricas, VAR, COVAR, o Value at Risk, todas as simulações, né? Então a volatilidade, todas as métricas financeiro-quantitativas possíveis. A gente leva muito em consideração, acho que a nossa regra de ouro lá é liquidez, então nenhum papel o prazo de resgate do fundo é de mais 30, nenhum papel de forma acumulada ou isolada pode demorar mais 14 dias para ser zerado. Por que 14 dias, Luiz? Porque se a gente receber um resgate muito grande, provavelmente aconteceu alguma coisa estranha no mercado. Se aconteceu alguma coisa estranha no mercado, provavelmente a liquidez secou. Então a gente tem que ter uma folga, né? Então esse aí é o grande veículo, o grande traço de controle de risco, que é a liquidez. Entendi. E a questão de quem tem que fazer o hedge? O Forpus vai constar numa carteira balanceada ou o Forpus, não, eu faço o hedge, se acontecer alguma desgraça, o cotista não vai sentir? Eu faço o hedge, né? A gente faz o hedge e a gente espera que o cotista sinta menos, né? Então a gente tem uma piada que fala que o hedge, basicamente, o cara vai te jogar uma pedra e você vai botar a mão, você não vai botar o rosto. Assim, se ela vai bater na sua mão e pegar um pouquinho no seu ombro, assim, não dá para ter certeza. A gente vai botar a mão. Vai defender 100%? Não sei, mas vai defender alguma coisa. Mas é um fundo que tem volatilidade aí de 20 e pouquinhos, tá? 20, mais que 20, menos que 25. Pessoal, vol anualizada, certo? Perfeito. Desvio padrão dos retornos diários vezes raiz quadrada de 252, é isso aí? Perfeito, exatamente. Então, assim, é um fundo que tem volatilidade, então você põe na sua caixinha lá de bolsa, tá? Então vai variar mais ou menos parecido com a bolsa. A gente espera que melhor que a bolsa, mas naquele padrão de volatilidade. Não dá pra falar, pô, Luiz, o fundo esse ano está subindo 30%, tá? Grosso modo. Aí, de repente, você olha, o fundo está subindo 10%. Então ele caiu aí uns 17%, né? Pensando no acumulado. Pô, Luiz, caiu 17%. Não, cara, está subindo 10% no ano. Então, assim, tem um perfil de volatilidade, como eu sou de Sorocaba, lá no interior a gente diz que renda variável varia. Então varia, mas a gente vai tentar fazer o hedging. Eu acho meio perigoso a pessoa fazer o hedging dela nessas posições, porque eventualmente a gente vende lá, a pessoa também vende, aí o mercado sobe,
aí a gente perde duplamente. Então, assim, pensa que esse pedaço que está botando ali é o seu pedaço, é um dos seus pedaços de ação. Então, você deixa exposto à ação. Tá, eu estou vendo aqui que você tem uma posição short em Apple 34. Então, só para quem estiver me ouvindo, saber o que eu estou fazendo. Eu entro no Com Dinheiro e vejo as posições que o fundo ou a gestora recebeu em empréstimo. Então, Luiz, o que uma gestora que toma um papel em empréstimo faria com um papel que não seja vendê-lo? Tem alguma outra coisa que ele poderia fazer? Não. Eu acho que ele tem que vender esse papel. Então a gente conclui que um fundo que tomou ação em empréstimo, em seguida ele fica short no papel. Apple 34. Pô, por que você não pôs em 30/6, não punha fé na Apple? Na verdade a Apple 34 aí faz parte de um combo junto com o IVVB11, com uma série de ações aí, que era um combo, Tesla, que é um combo Estados Unidos, empresas estão com os múltiplos muito esticados. Né? Então, o que quer dizer isso? Então, uma das métricas de avaliação de uma ação é quantas vezes lucro é negociado, né? Que é o price earnings ou o preço por lucro. Né? Aí tinha empresas que não davam lucro, o seu preço por EBITDA, aí depois o seu preço por receita, e assim vai, né? Porque elas não davam lucro, não dava EBITDA, tá? A gente falou, pô, isso aí tá chegando ao fim, tá acabando o dinheiro de financiamento, tá subindo taxa de juros longos. A festa acabou da liquidez. Tá acabando, né? Aí a gente fez uma cesta de shorts, a qual a Apple fez parte, porque eu falei até com um gestor esses tempos atrás, né? Bom, mas a Apple é geradora de caixa. Tá, cara, mas a Apple é geradora de caixa se ela tivesse as receitas, as vendas dela. Você imagina que agora dobrou o preço da gasolina nos Estados Unidos, o cara tem que botar a gasolina na F1000 dele lá, para ele ficar trocando o celularzinho uma vez por ano, né? Não. Então é isso aí que a gente achou que ia prejudicar todas as empresas que têm uma dependência muito grande, um múltiplo muito esticado. Então não é que a gente não gostava da Apple ou da Tesla, a gente estava negativo nesse grande arcabouço de empresas com os múltiplos esticados e que aí deveria voltar para uma normalidade, na nossa opinião, que é o que acabou acontecendo. Né? Você olha o múltiplo histórico ou para frente? Ambos. O para frente é engraçado, né? Porque o para frente no mercado financeiro é tudo... Eu vim da Bahia, não sei se você sabe, eu nasci em Salvador. E eu acho que aqui em São Paulo tudo é chique, né? Fala para frente, mas aqui o paulista não fala para frente. É o forward looking. É forward looking. Cara, é para frente. Mas fala aí, fala aí. Chutado, né? É o chutado, né? É o chutado. Não, a gente tava... Tem uma empresa brasileira aí, a gente ficou short, e ela caiu mais de 50%. E aí, ela tá dizendo que ela tá 16 vezes lucro. Tá? Certo. Só que os últimos 3 trimestres dela, ela deu prejuízo. E para ela dar 16 vezes lucro, ela teria que ter o lucro recorde. Então é aquela história, né? Seu filho tirou 2 no primeiro bimestre, 3 no segundo, 1 no terceiro, mas você tem certeza que ele vai tirar 10 no quarto bimestre. Porra, então tá meio estranho. Então, talvez ela não esteja 16 vezes lucro, né? Talvez ela esteja 50 vezes lucro. Entendi, mas se ela está dando prejuízo, 16, 50, só pode ser para frente, né? Porque se ela está dando prejuízo, o PL já deu, o preço-lucro já deu negativo. Porque deu nos trimestres, né? Eventualmente vai ser o preço-lucro no ano ali dele. Tem um pingo de esperança ali do pessoal. Então, assim, a gente acaba... tem empresa que caiu 50% e continua caríssima, né? Então, a gente acaba olhando esse para frente, só que o para frente você tem que você sabe o preço de hoje, né? E você não sabe qual que é o lucro futuro. Então, você vai ter que chutar alguma delas ali. O preço-lucro é o preço da ação atual dividido pelo lucro, vamos supor, por ação dos últimos 12 meses. É o preço-lucro para trás. Né? Agora, o ideal seria pegar os dos próximos. Pô, mas você acha que as pessoas acertam o lucro das empresas nos próximos 12? Em média não, né? Mas a gente tem... Dado que a gente sempre está pensando em o que vai acontecer com o preço da ação amanhã, porque se o preço da ação for ficar parado, você não tem por que comprar, né? A não ser que tenha dividendo, obviamente. Mas se você... Tem uma série de maneiras de você estimar esse lucro. E aí a cota é melhor de quem estima isso melhor. Né? Então, eu sou professor lá da FEA, vários alunos da FEA sonham em ser analistas de private equity em bancão estrangeiro. Você sabe quanto ganha um analista de private equity júnior no primeiro ano? Não. 15 a 20 pau
por mês. E o cara não tem vida, o cara vendeu lá a alma dele, mas no fundo, tem os modelos lá do banco, mas eu acho que quem segura o piano dessas projeções, você acha que é o Red ou é o cara mais júnior lá? Quem faz ou quem conta? Quem faz. Quem faz é a molecada. Mas quem conta? Não é a molecada. Quem conta não é a molecada. Uma vez eu estava dando aula na FEA e falei que esse índice preço-lucro, vamos supor, de 10, é quase como ideia de payback, né? Você compra uma ação, aí você demora, pagando o preço, e se o preço-lucro é 10, demoraria 10 anos. 10 períodos. 10 períodos para se pagar o investimento. Perfeito. E aí um aluno falou assim para mim, professor, então quer dizer que a empresa que tem índice preço-lucro, o aluno perguntando para mim, deixa eu ver se eu entendi direito, professor, se a empresa tiver um índice preço-lucro negativo, o investidor tem o payback antes mesmo de investir. Óbvio. Eu acho que não, mas foi uma boa tentativa. E eu estou vendo aqui que também teve... E existe o contrário do preço-lucro, né, que é o yield, né, que é com a taxa. Né? Então, assim, o preço-lucro é 1 sobre 10, né, então vai ser 10% ao ano ou 10% ao período investimento naquela ação, naquele ativo qualquer. Tem como ser investidor de ações sem saber um mínimo de contabilidade? Mas não responde isso agora não. A gente vai para o próximo intervalo e depois a gente retorna com Luiz Nunes. Um abraço, até daqui a pouco. PMC News. Informação que gera valor. Gente, quinta-feira é dia de papo de dinheiro e olha, o papo dessa quinta tá sensacional, imperdível. Nós falamos tudo sobre renda fixa, taxa Selic, Copom, Banco Central e fizemos isso com a Marília Fontes, cofundadora da Nord Research. É isso aí, 5:30 da tarde. Não percam. Vemos vocês! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O maior evento de investimento da América Latina. Pessoal, estamos aqui de volta no programa Você com Dinheiro, hoje com o Luiz Nunes, fundador, sócio, gestor da Fortus Gestora. Luiz, tem como selecionar papéis com qualidade sem saber um mínimo de contabilidade? Dá para fazer gestão sem saber contabilidade, só que ganhar dinheiro já é mais difícil. E se você não sabe contabilidade, é bom que você tenha bastante sorte, porque não vai dar não. E outra coisa, o cara, para ele, você acha que um cara sortudo, que não sabe contabilidade, começou a escolher os papéis, o cara sortudo, ele começa ganhando ou ele começa perdendo? Se o cara para ele ser sortudo de verdade. Se ele fosse sortudo de verdade, ele ia começar perdendo, ia descobrir que não dava certo e ia estudar. Só que o problema é que às vezes ele começa ganhando, ele aposta maior e aí vem, né? Aí vem o tsunami. O cara fica corajoso, certo? Exatamente. Começa a acertar, começa a ganhar, começa a achar que anda em cima da água e é a hora que afunda, né? Ele acha que anda em cima da água. Agora, para quem está nos assistindo
e o camarada já passou da época da faculdade, ou já fez a faculdade dele, mas não foi muito forte. O que se orienta para esse camarada estudar para poder ele virar um bom selecionador de ações e montar uma carteira de qualidade? Acho que tem que saber o básico de contabilidade, mas o que você tem que estudar vai surgir como demanda no seu trabalho. Você tem que ser o cara que mais trabalha, chegar primeiro, sair por último. E lembrar o seguinte, né, que tem muitas influências externas dizendo: não, cara, não fica trabalhando até tarde que você está errado. Você está enriquecendo o patrão. Vamos pro bar. Só que assim, você está criando o futuro de alguém que quem vai viver é você. O cara que está te chamando pro bar, ele não vai viver a sua vida daqui 3 anos, vai viver a vida dele. Então é melhor você cuidar da sua, porque ele não está nem aí para sua vida, tá? Hoje em dia ele é seu grande amigo, amanhã já não é mais, vocês não se conhecem, enfim. Então assim, cuida do seu futuro, porque é você que vai viver ele. Assim, parece óbvio isso, mas as pessoas às vezes têm uma desconexão. Cara, se você não cuidar de quem você vai virar daqui 3, 4 anos, esse alguém que você vai virar daqui 3, 4 anos vai ser alguém que você não vai ter muito orgulho, não vai ter uma geração de riqueza, não vai ter uma geração de satisfação, vai ser alguém que você não queria ser. Imagine que quem esteja aqui na tela seja seu filho tem 12 anos, 13 anos, o cara só quer saber de videogame, ele só quer saber o resumo da aula, não vai para aula, é um vagabundo, literalmente. Quais palavras motivacionais você falaria para esse jovem? Você não tem herança. Eu acho que essa é a melhor palavra de motivação. Cara, você tem que trabalhar para se sustentar, você tem que ser o melhor da sua classe ou o melhor que você puder, você tem que investir seu tempo da melhor maneira. Cara, trabalha, faz força, estuda, pensa no seu futuro. Lembra, você é o único responsável pelo seu futuro. Cara, se você deixar na mão dos outros, vai dar errado com 100% de certeza. Mas eu tenho um empreguinho e tenho lá o meu INSS, eu tenho minha aposentadoria garantida, para que eu vou preocupar com o meu futuro se eu já tenho INSS? Como é que você rebate esse argumento? Seu INSS, vem cá, a gente vai fazer uma conta, vamos ver se você consegue viver disso. A resposta é não, né? A gente sabe que ninguém consegue, ou muito pouca gente consegue. Então, fazer a conta, assim, se você... E dica de guru para comprar aquele papel ou outro papel. Por que quem está assistindo tem que fugir da dica do guru, aquela dica quente do papel que é infalível? Porque o guru, de novo, também não vai viver a sua frustração financeira, o seu prejuízo. Ele só está normalmente interessado que você pague para ter aquela dica, enfim, ele não vai sofrer as consequências daquela atitude que ele está mandando você fazer. Pessoal, é bem importante essas dicas de quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer de verdade. Eu posso dizer que o Luiz Nunes é um self-made man. O que isso significa? Você falou que você veio de uma família mais simples e com muito esforço conseguiu ter uma bolsa na GV e terminar a faculdade, que não deve ter sido fácil. Tem que fazer força, assim, acho que a gente não tem que romantizar isso também, assim, não tem nenhum heroísmo. Acho que você cuidar da sua vida e trabalhar ao máximo, e quando sangrar, continuar trabalhando e se esforçar, isso aí deveria ser o mínimo de quem quer chegar em algum lugar. Eu acho que tem uma glamorização da vagabundagem aí, que é bonito você não querer as coisas, não ir atrás, não brigar pelo seu futuro. Então, é isso, vai lá, não é fácil, mas é super simples. É só você trabalhar mais que os outros, pronto. Só que demora, certo? Demora, não é da noite pro dia. Você, depois de 40 anos de trabalho, você fica rico da noite pro dia, né? É isso que dizem, né? Muito bem, pessoal. Eu conversei hoje com Luiz Nunes, gestor da Forpus, um fundo muito conhecido e com uma informação quente. Essa semana vai estar aberto para os clientes do Itaú, é isso? A gente, não sei se é essa semana, mas a gente já está em processo. Se não for essa semana, na próxima, tá na boca. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Espero vê-lo aqui na bancada em outras oportunidades. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado, é um prazer sempre falar com você. Muito obrigado. Pessoal, um abraço. Até semana que vem. PMC News. Informação que gera valor.